Tem causo no sertão que corre de boca em boca, até virar lenda que ninguém esquece. Esse aqui é daqueles que até hoje faz o povo tremer quando alguém resolve contar na beira da fogueira. Foi lá para os anos de 1928, quando o sol rachava a terra e o nome de certos homens era capaz de fazer fazendeiro rico perder o sono. Naquele tempo, havia um cangaceiro no bando do capitão Lampião que era mais temido que a própria seca. Chamavam ele de Zé Baiano, e só de falar o nome, o povo já benzia a testa. Acontece que um coronel soberbo, desses que achava que dinheiro comprava tudo, cometeu o erro de desrespeitar esse homem sem saber quem ele era. E quando o capitão ficou sabendo do desaforo, o sertão inteiro parou para ver o que ia acontecer. Chegue mais para cá, que eu vou contar esse causo direitinho. Zé Baiano era homem do bando de Lampião. Não era cabra qualquer, não. Era dos comandantes de confiança do capitão, desses que Lampião deixava no comando de região inteira quando precisava se ausentar. O nome dele corria léguas à frente da presença dele. Diziam que Zé Baiano era mais bravo que onça acuada, mais implacável que a seca de 1877. Tinha fama de homem duro, que não passava a mão na cabeça de ninguém, que fazia a lei dele valer onde pisasse. O apelido de Pantera Negra dos Sertões não era à toa. Quando Zé Baiano chegava num lugar, os poderosos tremiam, os coiteiros se curvavam e até os outros cangaceiros respiravam com respeito. Ele tinha cicatriz no rosto de bala que quase matou ele numa emboscada de volante lá para os lados de Água Branca. A marca cortava desde a testa até o queixo, passando pelo olho esquerdo que tinha ficado meio esbranquiçado depois do ferimento. Mas a cicatriz não diminuía o homem. Pelo contrário, dava a ele um ar ainda mais perigoso, mais temível. Carregava um rifle inglês que tinha tomado de um tenente numa emboscada, arma fina, bem cuidada, que nunca falhava, e usava chapéu de couro com 3 estrelas bordadas na aba, sinal claro de que era comandante de confiança do rei do cangaço. Zé Baiano também era rico, coisa rara entre os cangaceiros. Enquanto a maioria vivia do que conseguia nos saques e nas cobranças, ele tinha dinheiro guardado em vários lugares. Emprestava juros para fazendeiro e comerciante da região de Sergipe e das Alagoas. Tinha caderneta onde anotava cada tostão emprestado, cada prazo, cada devedor, e cobrava na hora certa, sem piedade. Quem tentava dar calote em Zé Baiano descobria logo que tinha cometido o pior erro da vida. Ele não matava por qualquer coisa, mas fazia questão de deixar claro que dívida com ele era sagrada. Tinha quem dissesse que ele era mais agiota que cangaceiro, mas quem falava isso não conhecia o homem de verdade. Zé Baiano sabia fazer as duas coisas com a mesma competência. Sabia emprestar dinheiro e fazer valer o contrato. Sabia também comandar operação de guerra, planejar emboscada, escapar de cerco fechado. Era homem completo, temido tanto pelos inimigos quanto pelos que deviam a ele. A relação dele com Lampião era de respeito mútuo. O capitão confiava em Zé Baiano para missões difíceis. Quando precisava de alguém para tomar conta da região de Alagadiço, em Sergipe, era Zé Baiano que ficava. Quando tinha operação arriscada que exigia comando firme, era ele que Lampião chamava. E Zé Baiano, por sua vez, respeitava Lampião acima de qualquer outro homem. Sabia que o capitão era quem mantinha o bando unido, quem tomava as decisões finais, quem carregava o peso de ser o rei do cangaço. Nunca questionou ordem de Lampião, nunca tentou tomar o lugar dele. Sabia seu posto e o ocupava com competência e lealdade. Essa lealdade era algo que Lampião valorizava muito. Num mundo onde a traição era comum, onde cabra virava casaca por qualquer promessa de perdão do governo, Zé Baiano era a rocha firme. Por isso mesmo, quando o capitão soube que alguém tinha desrespeitado Zé Baiano, a coisa ficou séria. Não era questão pessoal apenas, era questão de honra do bando inteiro. Mas antes de chegar nessa parte,
Preciso contar como foi que Zé Baiano acabou sendo humilhado por um coronel que não fazia ideia de com quem estava mexendo. A história começou quando Lampião mandou Zé Baiano fazer um reconhecimento discreto numa cidade chamada Propriá, lá em Sergipe. Havia rumores de que os volantes estavam planejando uma operação grande contra o bando. Diziam que tinha oficial novo comandando a tropa, homem experiente que tinha vindo de Pernambuco com fama de matador de cangaceiro. Lampião queria saber se os rumores eram verdade, queria informação de primeira mão. E para isso, precisava de alguém que soubesse se infiltrar, ouvir sem ser notado, observar sem levantar suspeita. Zé Baiano era perfeito para esse tipo de missão. Apesar da fama de homem perigoso, ele sabia se disfarçar quando necessário. Sabia passar por vaqueiro comum, por tropeiro, por trabalhador de roça. Então Lampião chamou ele, explicou a missão e Zé Baiano aceitou sem pestanejar. Ele se preparou com cuidado. Tirou toda a roupa de cangaceiro, o gibão de couro, o chapéu de estrelas, as cartucheiras. Vestiu calça de algodão surrada, camisa simples, chapéu de palha que qualquer trabalhador usava. Escondeu uma faca pequena na cintura, debaixo da camisa, mas deixou o rifle e o revólver com um coiteiro de confiança. Não podia carregar arma de cangaceiro se queria passar despercebido. Montou num cavalo comum, sem arreio trabalhado, sem nada que chamasse atenção, e partiu sozinho rumo a Propriá. A viagem levou 2 dias. Zé Baiano dormiu no mato na primeira noite, acordou antes do sol raiar, continuou a cavalgada, chegou em Propriá no meio da manhã do segundo dia. Era sábado de feira, a cidade estava cheia de gente. Perfeito para ele se misturar e ouvir as conversas sem ser notado. Propriá era cidade de porte médio, com casario branco ao redor da igreja, ruas de terra batida, comércio movimentado. O rio São Francisco passava perto, trazendo vida e movimento. A feira ocupava a praça principal. Tinha barraca de farinha, rapadura, carne seca, peixe fresco do rio, pano, ferramenta, remédio de raiz. O povo circulava entre as barracas, comprando, vendendo, conversando. Zé Baiano deixou o cavalo amarrado num poste perto da igreja e começou a andar devagar pela feira, prestando atenção em tudo. Parou numa barraca de rapadura, comprou uns pedaços, conversou com o vendedor sobre o preço, sobre a safra de cana. Perguntou de forma casual se tinha muito soldado na cidade. O vendedor disse que tinha uns poucos, mas nada demais, que o tenente novo ainda não tinha chegado, que estavam esperando ele para a semana seguinte. Zé Baiano agradeceu, seguiu adiante. Parou em outro canto para tomar água de coco. O homem que vendia os cocos era falante, daqueles que gostam de conversar com todo mundo. Zé Baiano deixou ele falar, só incentivando com perguntas simples aqui e ali. Ficou sabendo que o tal tenente novo chamava José Lucena, que tinha fama de bravo, que tinha matado 3 cangaceiros em Pernambuco, que o povo estava dividido entre quem tinha medo e quem tinha a esperança de que ele acabasse com o cangaço na região. Zé Baiano ouviu tudo com atenção, guardando cada informação na memória. Estava justamente ali, parado perto da barraca de água de coco, quando avistou o coronel Joaquim Tavares passando pela praça. O coronel era figura conhecida em Propriá. Dono de léguas e léguas de terra boa para gado e para lavoura, mandava e desmandava na política local. Tinha o delegado no bolso, o juiz na mão, meia dúzia de vereadores que faziam tudo o que ele ordenava. Era homem rico, gordo de tanto comer bem, enquanto o povo passava fome nas secas. Usava roupa cara, chapéu panamá, corrente de ouro atravessada no colete, anel de brilhante no dedo mindinho da mão direita, e carregava na cintura um revólver de cabo de madrepérola, mais para enfeite que para uso. Andava sempre com 3 ou 4 capangas armados, homens sem escrúpulo que faziam o trabalho sujo dele. Naquele dia, o coronel Joaquim Tavares estava de bom humor. Tinha acabado de fechar negócio bom com um comerciante de Aracaju, tinha vendido uma boiada por preço alto e estava se achando o rei do mundo.
Vinha pela praça fazendo piada alta, rindo, chamando atenção. Os capangas riam junto, bajulando. O povo abria caminho quando ele passava. Alguns cumprimentavam com medo, outros apenas baixavam a cabeça. Coronel Joaquim Tavares gostava desse poder, desse medo que inspirava. Alimentava a soberba dele. Foi quando ele viu Zé Baiano parado ali, vestido simples, bebendo água de coco, com cara de quem estava procurando trabalho, e resolveu, naquele momento, demonstrar poder na frente dos capangas e do povo. Resolveu mostrar que era grande, importante, superior. Não sabia que estava cometendo o maior erro da vida dele. O coronel se aproximou de Zé Baiano com aquele sorriso de escárnio que os poderosos costumam usar quando olham para gente pobre. Parou na frente dele, olhou de cima a baixo com desprezo visível e perguntou se ele estava procurando trabalho. A voz já carregava o deboche. Zé Baiano, mantendo o disfarce, respondeu com voz calma que sim, que estava precisando de uns dias de serviço. A resposta humilde pareceu dar ainda mais confiança para o coronel. Ele cuspiu no chão, bem perto do pé de Zé Baiano, e soltou as palavras que iam mudar tudo. Chamou ele de negro vadio. Disse que gente como ele não prestava para trabalho direito. Que no máximo servia para carregar esterco de boi e limpar chiqueiro de porco. Que era sorte demais ter coronel disposto a dar uns tostões para quem não valia nem a comida que comia. Falou tudo isso alto, bem alto, para todo mundo na praça escutar. Queria que o povo visse ele humilhando alguém. Queria alimentar a imagem de homem poderoso que podia fazer o que quisesse com qualquer um. Os capangas riram junto, olhando para Zé Baiano como se ele fosse bicho. Um deles ainda acrescentou que se quisesse comer alguma coisa, podia ir buscar sobra na cozinha da fazenda, que às vezes sobrava um osso com um pouco de carne. O povo em volta ficou paralisado. Aquele silêncio pesado, incômodo, desceu sobre a praça. As mulheres baixaram os olhos. Os homens ficaram sem jeito, olhando para o chão, mexendo na bota. Ninguém tinha coragem de falar nada porque o coronel Joaquim Tavares era homem perigoso, vingativo. Quem se metia com ele acabava perdendo terra, perdendo trabalho, às vezes perdendo coisa pior. Então o povo preferiu ficar quieto, com vergonha alheia, com pena daquele trabalhador pobre sendo humilhado daquele jeito. Zé Baiano não respondeu nada. Ficou ali parado, imóvel, feito pedra, segurando o coco na mão. Mas os olhos dele... Quem olhasse direito para os olhos de Zé Baiano naquele momento, veria algo que dava medo. Não era olhar de homem humilhado e derrotado. Era olhar frio, calculista, perigoso. Era olhar de quem estava medindo, pesando, decidindo. Mas o coronel não prestou atenção nos olhos. Só viu a roupa simples, o silêncio, e interpretou aquilo como medo e submissão. Deu uma gargalhada alta, bateu com força nas costas de Zé Baiano, como se estivesse batendo em cachorro, e seguiu o caminho com os capangas, ainda rindo e fazendo piada. Atravessou a praça todo importante, entrou numa casa de comércio do outro lado, sumiu lá dentro. Zé Baiano continuou parado ali por mais 1 minuto. Depois, bebeu o resto da água de coco devagar, muito devagar, mastigando cada gole. Pagou o vendedor, agradeceu com um aceno de cabeça e voltou a circular pela feira. Mas agora não estava mais prestando muita atenção nas conversas sobre volantes e tenente novo. A cabeça dele estava ocupada com outra coisa, com a humilhação que tinha sofrido, com as palavras do coronel, com os risos dos capangas, com o silêncio covarde do povo. Zé Baiano era homem de honra, à maneira dele. Tinha código próprio, regras próprias, e uma dessas regras era que desrespeito se pagava. Sempre. Não importava quando, não importava como. Mas se pagava. Ele sabia que não podia fazer nada ali naquele momento. Estava em missão, sozinho, desarmado. Reagir seria estragar tudo, chamar atenção, colocar o bando em risco. Então engoliu a raiva, guardou bem guardada no fundo do peito e continuou a missão.
Passou o resto do dia em Propriá, circulou por outros lugares, ouviu mais conversas, confirmou as informações que Lampião queria. No fim da tarde, montou no cavalo e saiu da cidade sem chamar atenção. Mas por dentro, a raiva fervia, e essa raiva tinha nome e sobrenome: Joaquim Tavares. A viagem de volta para o acampamento do bando levou 3 dias. Zé Baiano não tinha pressa. Cavalgou devagar, parando para dormir no mato, caçando alguma coisa para comer, pensando muito, em como contar para o capitão o que tinha acontecido, em como lidar com aquela humilhação, em como fazer justiça. Chegou no acampamento numa tarde de sol forte. O bando estava acampado perto de um riacho, numa região de caatinga fechada, longe de estrada, longe de povoado. Era lugar seguro, conhecido só pelos coiteiros de confiança. Lampião estava sentado debaixo de um juazeiro grande, limpando o rifle, conversando com Corisco e Volta Seca sobre os próximos movimentos. Quando viu Zé Baiano chegando, o capitão percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. Ele conhecia os homens do bando como conhecia as trilhas da Caatinga. Sabia ler o jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de falar. E viu em Zé Baiano algo diferente, algo pesado. Mandou o Corisco e Volta Seca se afastarem, pediu para ficarem sozinhos. Zé Baiano desceu do cavalo, amarrou o animal numa árvore, tirou o bornal, sentou num tronco caído perto de Lampião. Ficou em silêncio por um tempo. Lampião não apressou. Sabia que quando o homem do bando dele tinha algo importante para dizer, dizia na hora certa. Depois de uns minutos, Zé Baiano começou a falar. Contou da missão em Propriá, do reconhecimento que tinha feito, das informações que tinha conseguido sobre o tenente José Lucena. Disse que o oficial realmente existia, que tinha fama de bravo, mas que ainda não tinha chegado na cidade, que devia chegar só na semana seguinte. Disse que os volantes estavam poucos por enquanto, mal armados, sem organização, que não representavam perigo imediato para o bando. Lampião ouviu tudo, assentindo com a cabeça, satisfeito com as informações. Mas percebeu que Zé Baiano tinha mais coisa para contar, e esperou. Zé Baiano então contou o resto. Contou da feira na praça, do coronel Joaquim Tavares, da humilhação. Descreveu cada palavra que o coronel tinha dito, cada riso dos capangas, cada olhar do povo que ficou calado. Contou que tinha engolido o desaforo porque estava em missão, porque não podia se revelar, porque não podia colocar o bando em risco. Mas disse também que aquela humilhação tinha doído fundo, que não era questão de orgulho bobo, era questão de respeito, de honra, de dignidade. Lampião escutou tudo sem interromper. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério, conforme Zé Baiano falava. Quando o relato terminou, o capitão ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Mastigava um talo de capim, os olhos semicerrados, fixos no horizonte distante. A mandíbula estava tensa. Quem conhecia Lampião sabia que aquele silêncio era perigoso. Era sinal de que a cabeça dele estava trabalhando, planejando, decidindo. Depois de uns 5 minutos assim, ele cuspiu o talo de capim no chão, levantou devagar, esticou as costas e chamou os principais do bando. Corisco, Luiz Pedro, Moreninho, Labareda, Volta Seca. Mandou sentar todo mundo em roda, ali debaixo do juazeiro. Quando os homens se ajeitaram, Lampião começou a falar. Disse com voz firme e clara que um desrespeito grave tinha sido cometido. Explicou que não era questão pessoal só de Zé Baiano, era questão do bando inteiro. Disse que quando alguém humilha um cangaceiro do bando dele, mesmo que seja sem saber quem é o homem, está humilhando o bando todo. Está dizendo que não tem medo, que não respeita, que acha que pode fazer o que quiser sem consequência. E isso não podia ficar assim. Lampião falou também sobre respeito. Disse que eles eram cangaceiros, eram fora da lei, eram temidos pelo sertão inteiro, mas que isso não dava direito para ninguém pisar neles, que o respeito que exigiam dos outros era o mesmo respeito que davam entre eles,
e que quem mexia com um do bando estava mexendo com todos. Os homens concordaram em silêncio, conheciam o capitão, sabiam que quando ele tomava uma decisão daquelas, não havia volta. Corisco perguntou o que iam fazer. Lampião respondeu que não iam fazer operação grande. Não iam invadir cidade, não iam atacar delegacia, não iam fazer barulho desnecessário. Iam fazer coisa mais certeira, mais cirúrgica. Iam buscar o coronel Joaquim Tavares na fazenda dele, longe da cidade, longe de testemunha. Iam trazer ele para o meio do sertão e ensinar uma lição que ele nunca ia esquecer. Uma lição que ia servir de exemplo para qualquer outro coronel soberbo que achasse que poder dava direito de humilhar gente. Lampião explicou que a operação precisava ser bem planejada. Não podiam simplesmente invadir a fazenda de dia, no meio de gente. Precisavam agir de madrugada, rápido, silencioso. Pegar o coronel dormindo, desarmar os capangas sem dar chance de reação. E sair de lá antes que alguém pudesse dar alarme. Disse que ia levar só 12 homens dos mais experientes. Grupo pequeno se movia mais rápido, chamava menos atenção. Escolheu Corisco, Luiz Pedro, Moreninho, Labareda, Volta Seca e mais 7 cabras de confiança. Zé Baiano ia junto, é claro, mas não no comando. Dessa vez ele era parte da justiça que ia ser feita. Então Lampião assumiu pessoalmente a liderança da operação. Disse que iam partir na manhã seguinte bem cedo. Mandou os homens prepararem tudo: armas, munição, bornal com comida, cantil cheio de água. Disse que a viagem até a fazenda do coronel levaria uns 5 dias, talvez 6, dependendo do caminho e dos obstáculos. Não podiam usar a estrada principal porque tinha risco de cruzar com volante. Iam cortar pelo meio da caatinga, seguindo trilhas que só os cangaceiros e os coiteiros conheciam. Diga nos comentários de onde você está ouvindo esse causo. Me conta se você já conhecia a história de Zé Baiano, se já ouviu falar dele no seu sertão ou na sua terra. A manhã seguinte amanheceu fria, com aquele vento seco que anuncia dia de sol bruto. O bando acordou antes do galo cantar. Cada homem preparou seu equipamento com cuidado. Lampião verificou pessoalmente as armas de todos. Queria ter certeza de que estava tudo funcionando direito, que não ia ter surpresa ruim no meio da operação. Corisco levou o rifle dele e mais um punhal grande na cintura. Luiz Pedro preferiu carabina e revólver. Moreninho, que era o mais jovem do grupo escolhido, levou a espingarda de 2 canos que tinha ganhado do pai antes de entrar para o cangaço. Cada homem tinha seu jeito, sua preferência, sua arma de confiança. Lampião respeitava isso. Sabia que cangaceiro funciona melhor quando está confortável com o equipamento que carrega. Encheram os bornais com farinha, carne seca, rapadura, café torrado. Levaram também corda, que podia ser útil, e uns panos limpos que serviam para fazer curativo se alguém se ferisse. Encheram os cantis de água fresca do riacho. Conferindo tudo pela última vez, montaram nos cavalos. O restante do bando ficou no acampamento sob o comando de José Sereno, um dos homens mais antigos do grupo. Lampião deu as últimas instruções. Disse que voltariam em no máximo 10 dias. Se demorasse mais que isso, era sinal de que algo tinha dado errado. José Sereno assentiu, desejou boa sorte. E o grupo de 13 homens partiu, sumindo na caatinga antes do sol clarear completamente. A cavalgada foi dura desde o início. O sertão naquele tempo do ano estava seco que nem osso de boi morto. A caatinga, que nos tempos de chuva fica verde e cheia de flor, agora era só espinho, galho seco, poeira. O sol zunia na cabeça desde cedo, e o calor subia do chão em ondas que distorciam a visão. Os cavalos suavam, as línguas ficavam grossas na boca, os olhos ardiam de poeira. Mas os homens eram acostumados, conheciam aquele sertão brabo, sabiam lidar com a dificuldade. Cavalgavam em fila, Lampião sempre na frente, olhos atentos a qualquer movimento, ouvidos ligados a qualquer som estranho.
De vez em quando ele parava, levantava a mão pedindo silêncio, escutava. Não era só Volante que oferecia perigo. Tinha onça na caatinga, tinha cobra, tinha gente ruim também, ladrão de estrada que atacava viajante. Mas nenhum ladrão de estrada era louco de mexer com grupo de cangaceiro armado. Então, o perigo mesmo era os volantes. No primeiro dia de viagem, não aconteceu nada de especial. Cavalgaram durante umas 8 horas, parando só para dar água para os cavalos e comer um pouco de farinha com carne seca. No fim da tarde, Lampião escolheu um lugar bom para acampar. Era uma grota funda entre 2 elevações de pedra, escondida da vista de quem passasse por perto. Tinha uns arbustos que davam sombra e uma poça d'água pequena onde os cavalos podiam beber. Montaram um acampamento simples. Não acenderam fogo porque fumaça podia ser vista de longe. Comeram comida fria, conversaram baixo sobre a operação que iam fazer. Zé Baiano ficou mais calado que o costume. Lampião percebeu, mas não disse nada. Sabia que o homem estava lidando com a humilhação à maneira dele, no silêncio, na raiva contida. Quando a noite caiu completa, organizaram a vigia. 2 homens ficavam acordados a cada vez, trocando a cada 2 horas. Lampião não confiava em segurança completa nem em lugar escondido. No sertão, nunca se sabia o que podia acontecer. Os homens dormiram no chão mesmo, usando a sela como travesseiro, cobertos com o paié. O céu estava limpo, cheio de estrela. Fazia frio na madrugada. Mas eram todos acostumados. Dormiram rápido, o sono pesado de quem tinha cavalgado o dia inteiro. No segundo dia, acordaram antes do sol raiar. Comeram rapidamente, deram água para os cavalos, montaram e seguiram viagem. O caminho agora ficava mais complicado. Tinham que atravessar uma região de pedra solta, perigosa para cavalo. Um passo errado e o animal podia quebrar a perna. Lampião ia na frente, escolhendo o caminho com cuidado, e os outros seguiam exatamente por onde ele passava. Levaram quase 2 horas para atravessar aquele trecho. Quando finalmente chegaram do outro lado, num terreno mais plano, deram um tempo para os cavalos descansarem. Foi nessa parada que avistaram os volantes. Estavam longe, talvez a uns 3 quilômetros, uma coluna de uns 20 soldados cavalgando paralelo à direção que o bando ia. Lampião mandou todo mundo desmontar e se esconder atrás de um paredão de pedra que tinha ali perto. Ficaram quietos, sem se mexer, mal respirando. Os cavalos também ficaram quietos, como se entendessem o perigo. Os volantes passaram devagar, sem perceber nada. Talvez tivessem recebido informação errada, talvez estivessem indo para outro lugar. Não importava. O importante era que não viram o bando. Lampião esperou os soldados sumirem completamente no horizonte antes de dar ordem para seguir. Montaram de novo e retomaram a viagem, agora mais atentos ainda. No terceiro dia, encontraram um vaqueiro solitário tocando meia dúzia de bois magros. O homem ficou apavorado quando viu os cangaceiros. Lampião se aproximou devagar, com a mão levantada em sinal de paz. Disse que não iam fazer mal, que só queriam conversar um pouco. O vaqueiro, tremendo, disse que não tinha nada de valor, que os bois nem eram dele, que estava só trabalhando. Lampião sorriu, disse que não estava interessado nos bois, nem em roubar nada. Perguntou se o vaqueiro conhecia a fazenda do coronel Joaquim Tavares. O homem disse que sim, que conhecia, que já tinha trabalhado lá uns anos atrás. Lampião pediu para ele descrever a fazenda, quantas casas tinha, onde ficava a casa principal, quantos capangas o coronel mantinha por lá. O vaqueiro, vendo que não ia sofrer mal nenhum, relaxou um pouco e contou tudo o que sabia. Disse que a fazenda era grande, com a casa principal no alto de um morro pequeno, que tinha 3 casas menores onde moravam os trabalhadores, que o coronel mantinha uns 6 ou 7 capangas armados, homens ruins que faziam o serviço sujo dele, que os capangas dormiam num galpão perto do curral. Lampião agradeceu as informações, deu umas moedas para o vaqueiro e mandou ele seguir caminho.
O homem não precisou ouvir duas vezes. Tocou os bois e sumiu dali o mais rápido que pôde. Com as informações do vaqueiro, Lampião ajustou o plano na cabeça dele. Sabia agora exatamente o que ia encontrar quando chegasse na fazenda. No quarto dia, a viagem continuou sem incidentes. O terreno ficou mais fácil, menos pedra, mais areia. Passaram por um povoado pequeno ao longe, mas não chegaram perto. Não queriam ser vistos, não queriam que ninguém espalhasse notícia de que grupo de cangaceiro estava passando por ali. Mantiveram distância segura e seguiram adiante. No fim da tarde, pararam num riacho que ainda tinha um filete d'água correndo. Os cavalos beberam bastante, os homens encheram os cantis, aproveitaram para molhar a cabeça e refrescar um pouco. Corisco matou um tejo com um tiro certeiro. Limparam o bicho, cortaram a carne, comeram ali mesmo, cru, porque não podiam acender fogo. Carne de tejo não é das melhores, mas mata a fome. Depois de comer e descansar 1 hora, seguiram viagem até escurecer. Acamparam numa área de Mandacaru, onde os espinhos formavam uma cerca natural que dava certa proteção. Organizaram a vigia de novo e dormiram. No quinto dia, acordaram com a certeza de que chegariam na fazenda do coronel antes da noite. Lampião reuniu os homens antes de partirem e repassou o plano mais uma vez. Disse que iam chegar perto da fazenda no fim da tarde, mas não iam entrar ainda. Iam esperar a madrugada, quando todo mundo tivesse dormindo pesado. 3 homens iam para o galpão dos capangas para desarmar eles sem fazer barulho. 4 iam cercar a casa grande, fechando qualquer saída. Os outros ficavam de guarda no perímetro da fazenda, atentos a qualquer movimento. Lampião, Zé Baiano e Corisco iam entrar na casa para pegar o coronel. Tinha que ser rápido, silencioso, certeiro. Não podiam deixar ninguém dar alarme. Se tudo corresse bem, estariam saindo da fazenda com o coronel antes do sol raiar. Os homens concordaram com o plano. Cada um entendeu exatamente o que tinha que fazer. Montaram e partiram para a última etapa da viagem. Ao longo do dia, a ansiedade foi crescendo. Não era medo. Era aquela tensão antes da ação, aquele frio na barriga que todo guerreiro sente antes da batalha. No fim da tarde, avistaram a fazenda ao longe. Lampião mandou parar a uns 2 quilômetros de distância. Zé Baiano e Moreninho foram na frente fazer reconhecimento final. Voltaram 1 hora depois, confirmando as informações do vaqueiro. A fazenda era exatamente como tinha sido descrita. Casa principal no alto, casas dos trabalhadores embaixo, galpão dos capangas perto do curral. Não tinha vigia na entrada, só um cachorro magro amarrado perto do galpão. Lampião assentiu satisfeito. Mandou os homens descansarem, comer alguma coisa, conferir as armas uma última vez. Iam esperar até depois da meia-noite para entrar em ação. A espera foi longa. Sentados ali no meio da caatinga, vendo a fazenda lá embaixo, sabendo o que ia acontecer nas próximas horas. Cada homem lidava com atenção à sua maneira. Alguns rezavam baixinho. Outros limpavam a arma pela 10ª vez. Outros ficavam em silêncio absoluto, perdidos nos próprios pensamentos. Zé Baiano afiava a faca devagar, o som da pedra no metal quebrando o silêncio. Lampião fumava cigarro de palha, os olhos fixos na fazenda, calculando cada movimento que ia fazer. Quando a lua alcançou o ponto certo no céu, ele se levantou e deu o sinal. Era hora. Os homens montaram sem fazer barulho. Desceram devagar na direção da fazenda, deixando os cavalos amarrados a meio caminho. Iam terminar o percurso a pé, mais silencioso assim. Chegaram no perímetro da fazenda como fantasmas, dividiram-se conforme o plano. 3 homens seguiram para o galpão dos capangas. 4 cercaram a casa grande. Os outros se espalharam pela fazenda vigiando. Lampião, Zé Baiano e Corisco se aproximaram da casa principal. A porta da frente estava trancada por dentro, mas tinha uma janela na lateral que estava entreaberta. Corisco, que era magro e ágil, entrou pela janela sem fazer barulho.
Abriu a porta por dentro. Lampião e Zé Baiano entraram. A casa era grande por dentro, cheia de móvel caro trazido da capital. Tinha espelho com moldura dourada, tapete de arraiolos no chão, relógio de parede que fazia tic-tac no silêncio da noite. Lampião conhecia aquele tipo de riqueza. Riqueza arrancada do suor de gente pobre, construída em cima de humilhação e injustiça. Subiu a escada de madeira que levava para os quartos do segundo andar. Os degraus rangiam baixinho, mas não o suficiente para acordar ninguém. Chegou no corredor de cima. Tinha 3 portas, 2 fechadas, uma entreaberta. Lampião se aproximou da entreaberta, empurrou devagar. Era o quarto do coronel. Ele dormia sozinho numa cama grande de jacarandá, coberto com lençol de linho fino, a barriga subindo e descendo no ritmo da respiração pesada. Roncava alto. Lampião entrou no quarto seguido de Zé Baiano e Corisco. Acendeu uma lamparina pequena que tinha na mesa de cabeceira. A luz fraca clareou o ambiente. Lampião chegou perto da cama e tocou o ombro do coronel. O homem acordou devagar, zonzo de sono, esfregando os olhos. Quando viu 3 homens armados em volta da cama, a consciência voltou num susto. Tentou gritar. Lampião foi rápido, botou a mão na boca dele e fez um gesto para o coronel ficar quieto. O homem arregalou os olhos, reconhecendo Lampião. Todo mundo no sertão conhecia aquele rosto. Os olhos claros, a cicatriz na sobrancelha, o jeito de segurar o rifle, era o rei do cangaço em pessoa. O medo tomou conta do coronel Joaquim Tavares. Começou a tremer, o suor frio descendo pela testa. Lampião tirou a mão da boca dele devagar. Disse com voz baixa, mas firme, que se o coronel gritasse ia se arrepender. O homem engoliu seco e assentiu com a cabeça. Lampião mandou ele se sentar na cama. O coronel obedeceu, as mãos tremendo. Foi quando ele viu Zé Baiano parado perto da porta, iluminado pela luz fraca da lamparina. O reconhecimento veio devagar, como quem está tentando lembrar de algo. Onde ele já tinha visto aquele rosto? Aquela cicatriz no rosto? Aquele jeito de olhar? E então a memória chegou feito soco no estômago. Era o homem da praça de Propriá, o trabalhador que ele tinha humilhado na feira. Só que agora não estava vestido de trabalhador pobre. Estava vestido de cangaceiro, com chapéu de estrelas, cartucheira atravessada no peito, rifle na mão. E aquele olhar frio que agora fazia sentido. O coronel empalideceu ainda mais. Entendeu na hora o tamanho da besteira que tinha feito. Tinha humilhado um dos cangaceiros mais perigosos do bando de Lampião sem saber. Tentou falar, a voz saindo trêmula, pedindo desculpa, dizendo que não sabia, que foi mal entendido, que podia pagar o que fosse preciso. Lampião mandou ele calar a boca, disse que não era hora de conversa. Mandou o coronel se vestir. O homem obedeceu com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a camisa. Calçou a bota com dificuldade. Levantou ainda tonto de medo. Lampião disse que ele ia sair dali com ele sem fazer barulho, sem tentar nada. Se obedecesse direitinho, não ia sofrer mal. Mas se tentasse alguma coisa, bem, aí não garantia nada. O coronel concordou com tudo, a cabeça baixa, o orgulho todo esmagado pelo terror. Desceram a escada devagar. Lá fora, os outros cangaceiros já tinham feito o trabalho deles. Os 6 capangas estavam todos amarrados e amordaçados dentro do galpão, deitados no chão, os olhos arregalados de medo. Os trabalhadores da fazenda tinham sido acordados e mandados para dentro de uma das casas pequenas, com ordem para não sair até o sol raiar. Ninguém tinha reagido. Ninguém tinha gritado. A operação tinha sido perfeita. Lampião amarrou as mãos do coronel na frente com corda resistente. Montou no cavalo, mandou o coronel subir num jumento velho que acharam no curral. Era proposital a escolha do jumento. Coronel soberbo que andava sempre em cavalo bom, agora ia no lombo de jumento. Era parte da humilhação. Lampião deu a corda do jumento para Zé Baiano segurar. O símbolo era claro.
Quem tinha sido humilhado agora era quem comandava o humilhador. O bando saiu da fazenda devagar, em silêncio. Deixaram os capangas amarrados no galpão com ordem para os trabalhadores não soltarem eles antes do meio-dia. Tempo suficiente para o bando se afastar bastante. Quando sumiram na escuridão da caatinga, já estavam longe de qualquer ajuda que pudesse vir para o coronel. Ele ia na frente no jumento, as mãos amarradas, a cabeça baixa, começando a entender que ia pagar caro pela língua solta. A cavalgada durou a noite toda. O coronel ia calado no jumento, balançando com o passo lerdo do animal, tentando entender o que ia acontecer com ele. Pensava em fuga, mas sabia que era impossível. Estava cercado de cangaceiros armados, as mãos amarradas, montado num jumento lento. Não tinha chance. Pensava em suplicar, mas para quem? Para Lampião? O rei do cangaço não tinha fama de homem que se comovia com súplica. Pensava em oferecer dinheiro de novo, mas já tinha tentado e não tinha adiantado. Então ficou quieto, rezando baixinho para que aquilo terminasse logo, de preferência com ele ainda vivo. O medo ia e voltava em ondas. Quando o sol começou a clarear no horizonte, o bando chegou numa clareira no meio da caatinga. Era lugar isolado, cercado de xique-xique e mandacaru, longe de qualquer estrada. Lampião mandou parar ali, desceu do cavalo e ordenou que trouxessem o coronel. Zé Baiano puxou a corda e o homem desceu do jumento cambaleando, as pernas dormentes de tanto tempo montado. Os cangaceiros formaram uma roda em volta. O coronel ficou no meio, sozinho, cercado por 15 homens armados. O sol já estava nascendo, clareando o sertão, trazendo o calor do dia. Lampião caminhou devagar até ficar de frente para o coronel. Ficou olhando ele por um tempo comprido, sem dizer nada. O silêncio era pesado, sufocante. Depois começou a falar. Lampião disse que o coronel tinha cometido erro grave. Tinha humilhado um homem na praça, na frente de todo mundo. Um homem que fazia parte do bando dele. Um homem que merecia respeito. Disse que mesmo que fosse trabalhador comum, mesmo que fosse vaqueiro pobre sem nada, ninguém merecia ser tratado daquele jeito. Disse que homem se mede pelo caráter, pelo que tem por dentro, não pelo tamanho da fazenda ou pelo peso do ouro que carrega no bolso. Disse que o coronel tinha sorte de ainda estar vivo, porque se dependesse só de Zé Baiano, talvez ele não tivesse tido essa sorte. Mas que Lampião não era homem de tirar vida sem necessidade. Era homem de ensinar lição. E a lição que o coronel ia aprender ali, naquele dia, ia ser inesquecível. Ia marcar ele para o resto da vida. Ia fazer ele pensar 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes antes de humilhar alguém de novo. Mandou tirar a camisa do coronel. O homem hesitou, olhou para os lados procurando alguma saída que não existia. Quando viu Zé Baiano dar um passo na direção dele, obedeceu rápido, tirando a camisa com as mãos tremendo. O corpo gordo, branco, mole, ficou exposto ao sol. Lampião mandou o coronel ajoelhar no chão de terra dura e pedra solta. Disse que ele ia ficar ali, ajoelhado debaixo do sol, até pedir desculpa direito. Não para Lampião, não para o bando, para Zé Baiano. O coronel olhou para o chão, a vergonha começando a pesar mais que o próprio medo. O coronel Joaquim Tavares ajoelhou no chão seco da caatinga. O sol já estava subindo, esquentando as pedras, queimando a terra. Ele ficou ali, de joelhos, as mãos ainda amarradas na frente, o corpo nu, da cintura para cima. Os minutos começaram a passar, devagar, muito devagar. O sol ia subindo, ficando cada vez mais forte. A pele branca e mole do coronel começou a ficar vermelha. O suor escorria pelo rosto, pelas costas, grudava a poeira na pele. Os joelhos doíam contra as pedras, a garganta secava, mas Lampião não tinha pressa. Estava sentado na sombra de um mandacaru, fumando cigarro de palha, observando. Os outros cangaceiros também esperavam, espalhados pela clareira, alguns sentados, outros em pé, todos calados.
Zé Baiano estava parado na frente do coronel, em pé, os braços cruzados, o olhar fixo naquele homem que tinha humilhado ele na praça. Não disse uma palavra, só ficou ali, esperando. Meia hora passou. O coronel estava começando a cambalear de joelhos. A dor era forte, o sol queimava a pele, a sede apertava. Levantou a cabeça e tentou pedir desculpa. Mas a voz saiu baixa, fraca, quase um sussurro. Lampião mandou repetir mais alto. O coronel juntou o pouco de força que tinha e falou mais alto. Disse que tinha errado, que não devia ter falado daquele jeito na praça, que pedia perdão. Mas Zé Baiano não respondeu. Continuou ali, parado, olhando. O coronel tentou de novo, a voz mais desesperada agora. Disse que estava arrependido, que nunca mais ia fazer aquilo, que reconhecia o erro. Zé Baiano finalmente se mexeu. Deu um passo na direção do coronel, agachou na frente dele, ficou olho no olho e falou. A voz dele era baixa, mas carregada de peso. Disse que naquela praça, na frente de todo mundo, ele tinha sentido vergonha. Não vergonha de ser quem era, mas vergonha de ver como gente poderosa trata gente que acha inferior. Disse que agora o coronel estava sentindo um pouquinho daquela vergonha e que era bom ele guardar esse sentimento. Guardar bem guardado, para nunca mais esquecer. Lampião se levantou, jogou o cigarro no chão. Disse que desculpa tinha sido aceita, mas que tinha mais uma coisa que o coronel precisava fazer antes de ir embora. Mandou dar água para ele. Corisco trouxe o cantil, deixou o coronel beber uns goles. A água fresca descendo pela garganta seca foi quase dolorosa de tão boa. Lampião explicou então o que o coronel ia ter que fazer. Ia voltar para Apropriar, entrar na praça, no mesmo lugar onde tinha humilhado Zé Baiano, e contar para todo mundo o que aconteceu. Ia contar que chamou um cangaceiro do bando de Lampião de Negro Vadio, sem saber quem era o homem. Ia contar que foi buscado na fazenda de madrugada. Ia contar que foi levado para o meio do sertão. Ia contar que ficou de joelhos debaixo do sol pedindo desculpa. Ia contar tudo, sem esconder nada. E ia servir de exemplo, de aviso, para qualquer outro coronel soberbo que achasse que poder dava direito de desrespeitar gente trabalhadora. O coronel concordou com tudo. Não tinha escolha. A cabeça baixa, a voz sumida, o orgulho completamente destroçado. Lampião mandou soltar as mãos dele, deu a camisa de volta, mandou um dos cangaceiros dar um pouco de pão e carne seca. Disse que o coronel ia voltar a pé, que eram 3 léguas até a fazenda dele, que dava tempo de pensar bastante no caminho, e que quando chegasse lá, lembrasse bem do que aconteceu, lembrasse que no sertão respeito não se compra, se conquista e se perde muito fácil quando a gente acha que é melhor que os outros. O coronel Joaquim Tavares se levantou com dificuldade. As pernas estavam dormentes, os joelhos sangrando um pouco de tanto tempo pressionado contra as pedras. Vestiu a camisa devagar, pegou o pão e a carne seca que tinham dado, guardou no bolso. Olhou para os cangaceiros em volta, para o Lampião, para o Zé Baiano. Não disse mais nada. Virou e começou a caminhar. Devagar, cambaleando um pouco no início, mas ganhando ritmo conforme ia. Ninguém seguiu ele. Ninguém disse mais nada. O homem sumiu na caatinga sozinho, levando nas costas queimadas de sol uma lição que nunca ia esquecer pelo resto da vida. Lampião esperou o coronel sumir completamente de vista. Então, deu ordem para montar. O bando preparou os cavalos, ajeitou os equipamentos e começou a viagem de volta para o acampamento. A missão tinha sido cumprida. Justiça tinha sido feita. Do jeito certo, do jeito que precisava ser. A viagem de volta levou 4 dias. Ninguém os perseguiu. Ninguém veio atrás. O coronel, quando chegou na fazenda dele, não mandou chamar polícia. Não pediu ajuda a ninguém. Sabia que se fizesse isso, Lampião voltaria. E da próxima vez, talvez não tivesse tanta sorte. Então engoliu a raiva, cuidou das queimaduras de sol e, alguns dias depois, cumpriu o que tinha prometido.
Foi para apropriar num sábado de feira. Entrou na praça cheia de gente e contou o causo todinho, na frente de todo mundo. Contou que tinha humilhado um homem sem saber que era cangaceiro do bando de Lampião. Contou que foi buscado na fazenda de madrugada. Contou que passou horas de joelhos debaixo do sol, pedindo perdão. Contou tudo. O povo ficou boquiaberto. Alguns sentiram pena. Outros sentiram satisfação, porque muita gente já tinha sofrido na mão daquele coronel soberbo. Mas todos aprenderam a lição junto com ele. A notícia se espalhou pelo sertão inteiro, feito rastilho de pólvora. Em poucos dias, todo fazendeiro, todo coronel, todo homem com poder na região de Sergipe, Alagoas e Bahia sabia do caso. E a lição foi aprendida. Os poderosos começaram a pensar 2 vezes antes de humilhar trabalhador, antes de desrespeitar gente pobre na rua, porque nunca sabiam se aquele homem simples era realmente o que parecia, ou se era um dos cabras de Lampião disfarçado. E mesmo que não fosse cangaceiro, mesmo que fosse realmente trabalhador comum, a história do coronel Joaquim Tavares mostrou que humilhar gente podia ter consequência séria. O nome de Zé Baiano ficou ainda mais temido depois daquele episódio. Não só pela bravura e pela dureza que já carregava, mas pelo respeito que o capitão Lampião tinha demonstrado por ele. Quem mexia com Zé Baiano estava mexendo com o bando inteiro. Isso ficou claro para todo mundo. E ninguém mais cometeu o erro de subestimar ele. Nos anos que se seguiram, Zé Baiano continuou sendo um dos comandantes mais importantes do cangaço. Lampião confiava nele para operações difíceis, para comandar regiões importantes, para lidar com situações que exigiam pulso firme. E Zé Baiano nunca decepcionou. Era homem de palavra, de lealdade, de coragem. Tinha seus defeitos, claro. Era duro demais às vezes, implacável quando precisava ser. Mas no mundo do cangaço, essas características não eram defeitos, eram necessidades. O sertão daquele tempo não tinha espaço para fraqueza. E Zé Baiano definitivamente não era homem fraco. Os anos passaram. O cangaço continuou sua luta contra o governo, contra os volantes, contra os coronéis injustos. Lampião continuou reinando como rei do cangaço até 1938, quando foi pego numa emboscada em Angicos com Maria Bonita e outros do bando. Foi o fim de uma era. Zé Baiano não estava naquela emboscada. Tinha sido mandado para outra região dias antes. Escapou daquele destino, mas não escapou do seu próprio. 2 anos antes da queda de Lampião, em 1936, Zé Baiano foi pego numa emboscada em Sergipe. Lutou até o fim, como era de se esperar dele. Não se entregou. Não pediu clemência. Morreu lutando como cangaceiro que era. A notícia da ida dele correu o sertão. Muitos sentiram alívio. Muitos sentiram respeito. Alguns até sentiram tristeza. Porque apesar de tudo, apesar da dureza, apesar do medo que inspirava, Zé Baiano era parte daquele sertão brabo, daquela história de luta e sobrevivência. O caso do coronel que chamou Zé Baiano de negro vadio continuou sendo contado. Virou lenda, virou exemplo, virou ensinamento. Até hoje, quando o povo mais velho se junta para conversar sobre o tempo do cangaço, alguém sempre lembra dessa história e a lição continua viva. No sertão de verdade, no sertão que existe além das fazendas e das cercas, além do poder e do dinheiro, respeito é moeda que vale mais que ouro. Respeito não se compra com terra, não se impõe com violência, se conquista com caráter, com dignidade. Com a maneira como a gente trata os outros, principalmente os mais fracos, os mais pobres, os que não têm voz. O coronel Joaquim Tavares aprendeu essa lição do jeito mais duro. Nunca mais humilhou ninguém. Morreu anos depois, já velho, com a fazenda menor e o nome manchado pela vergonha daquele dia na praça. Mas pelo menos morreu tendo aprendido algo importante. Que poder não dá direito de pisar em ninguém. Que todo homem, rico ou pobre, poderoso ou humilde, merece respeito básico, que as palavras têm peso
E que às vezes as palavras erradas ditas para a pessoa errada podem mudar o rumo da vida inteira. Se você chegou até aqui, ouvindo essa história todinha, esse caos que correu o sertão e virou lenda, diga aí nos comentários o que achou. Me conta se você conhece algum caos parecido no seu sertão, na sua terra. Me diz se você já ouviu falar de Zé Baiano, o Pantera Negra dos Sertões. Me conta se você acredita que o respeito ainda vale alguma coisa nos dias de hoje, ou se o mundo mudou tanto que essas lições antigas não servem mais para nada. Eu acredito que servem. Acredito que o respeito, a dignidade, o valor que a gente dá para os outros, isso nunca sai de moda, isso sempre vai importar. Não importa se a gente está no sertão de 1928 ou na cidade grande de hoje. O cangaço já se foi faz tempo. Lampião, Zé Baiano, Maria Bonita, Corisco, todos já se foram, mas as lições que deixaram ainda ecoam, ainda ensinam, ainda fazem a gente pensar. E enquanto houver gente para contar esses causos, enquanto houver quem escute e aprenda, a memória deles vai continuar viva. Lembrando a todo mundo que, no fim das contas, não importa quanto poder a gente tem, quanto dinheiro a gente junta, quantas terras a gente possui. O que importa mesmo é como a gente trata os outros, como a gente usa esse poder, se a gente usa para construir ou para destruir, para ajudar ou para humilhar. Essa escolha, essa sempre foi e sempre será nossa. E pelas consequências dela, a gente sempre vai ter que responder, de um jeito ou de outro, nessa vida ou na outra, para o governo ou para o cangaço, mas sempre vai ter que responder. Essa é a lei do sertão, e essa lei, meu amigo, nunca muda.